Vamos lá, parte 2, para os homens. Para os homens, eu quero que os homens vão no vídeo das mulheres para pegar o texto, tá? O texto falando, nós estamos falando da parte sexual, tá? Não tem como, homens e mulheres são diferentes, homens são mais sexuais. Mas o que acontece? Quando o homem ele é mais espiritualizado e mais intelectualizado, é natural que a necessidade sexual dele seja menor, né? Porque ele tem outras áreas desenvolvidas, superiores, né? Superiores. Então, a energia masculina do homem acaba sendo focada, se ele não quiser casar, se ele quiser ser solteiro, para realizar coisas no mundo concreto, né? Para o trabalho, para o desenvolvimento das pessoas, para o serviço comunitário, né? Para o serviço comunitário, para o serviço espiritual, né? Então, voltando ali, falando do texto, que aqueles que estão solteiros servem melhor ao Senhor, aqueles que estão casados precisam dar conta da sua família, né? Deus, a gente fala Deus, Jesus, família, trabalho e comunidade. Essa é a ordem para o homem na vida, né? Ele não pode colocar compromissos missionários acima da família dele. A família dele primeiro, depois expansão. Quando o homem é solteiro, ele vai direto para a expansão, ele não tem esses cuidados. Então a gente pode ver que nem na Bíblia, Pedro era casado. Pedro era casado e tinha filhos, né? Paulo era solteiro. O que Paulo fazia? Paulo expandia, era ele que ia para as comunidades, fazia expansão do evangelho, viajava, porque ele não estava colocando ninguém ali longe da escola, da educação, da proteção do lar, para a mulher, não, ia, né? Então ia. E aí o Pedro, que tinha mulher, ele cuidava da família dele e da comunidade local onde ele estava, que era dos judeus crentes em Jesus. Ele ficava nessa comunidade, no meio do povo, ele liderava ali. Entendeu? Então há uma diferença. Então a gente pode ver que no contexto religioso, às vezes as pessoas querem viajar com a família, querem fazer muita coisa com o filho, né? Não dá, gente, né? Tem que saber o lugar de cada um. Então, ser solteiro, né? O que é pedido se você tem dom para ser solteiro, fique solteiro. Você vai ser muito útil, né? Numa missão, num projeto de vida, porque o Novo Testamento, ele pede uma expansão, né? Ele pede uma expansão. Por quê? Para que se conclua as profecias no tempo que tem que acontecer, né? Então, é muito importante. Aí, os casados, seja como que você não fossem, porque não tem que se preocupar só com a sua casa, tem que se preocupar com a sua casa e mais sua comunidade, pelo menos, né? Sua comunidade local, um grupo pequeno, o cuidado espiritual e de bem-estar da sua família. Todo homem foi feito líder, tá? Não tem homens que não são líderes, né? Eles podem ser liderados por outros homens, porque eles têm que aprender a liderança com um homem que tem mais liderança. Na natureza masculina tem homens que são mais líderes e outros menos líderes, mas todos são líderes. E você começa a entender a expansão do chamado, da missão de um homem, como o homem começa a cuidar da casa dele. Primeiro ele cuida dele mesmo, né? Porque um homem tem que ter bastante autonomia, um homem tem que ser muito independente, tá? Emocionalmente, na vida. E aí quando ele consegue ter para ele e para a mulher, aí ele vai crescendo com essa mulher para ter para filhos. E aí o que acontece? Quando ele constitui isso daí, aí ele vai ampliar para uma comunidade, né? Então aí ele vai aprender com outros homens a liderança para ter um desenvolvimento dele, né? Não tem ninguém que fica parado não, tá? A mulher, ela tem muitos compromissos internos com filhos, com a casa, é da natureza da mulher, né? Um homem pode ser um excelente dono de casa, pode sim, né? Morar sozinho, cuidar de tudo, tal. Mas a mulher tem uns talentos naturais que todas as mulheres têm? Não. No fundo tem, mas às vezes não está desenvolvido, né? Então, vai ter esse suporte. Agora, se o homem, ele tem essa dificuldade, com a parte sexual dele, da prática sexual dele, né? Então é bom que ele case, né? Eu honestamente não concordo com o apóstolo Paulo que os homens não se casem, porque como a gente falou no vídeo das mulheres, nascem muito mais mulheres do que homens, né? Nascem muito mais mulheres do que homens. Então quer dizer, se já tem menos homens e esses homens não querem casar, não querem ter filhos, não querem constituir família,
né? São muito mais mulheres que ficam só, não é verdade? Muito mais mulheres que ficam só. Então, assim, quando os homens são muito intelectualizados, quando eles estão mais espiritualizados, eles têm menos necessidades sexuais, né? Mas se a mulher também é assim, então vão no ritmo de vocês, porque cada casal tem um ritmo, né? Agora, se não consegue mesmo, gente, né? Se não consegue mesmo, vocês podem olhar nas estatísticas brasileiras como uma referência, nos lugares onde as pessoas têm menos estudo, menos oportunidade de desenvolvimento intelectual, de trabalho, tudo, os homens são muito mais sexuais, né? Eles vão muito mais pelo instinto do que pelo mental, pelo espiritual, pelo emocional, vão muito mais pelos instintos. Então, o que acontece? Nesses lugares, o pessoal tem muito filho, tem muita traição, sabe? Então a gente vê que a questão é sexual, tá? A questão é sexual. Então, se o homem, ele não consegue, pra ele não, se é pra ele viver desse jeito, né, é melhor que ele case, tenha a mulher dele, né? E aí a gente pode ver que geralmente os homens escolhem mulheres que são como eles, né? Quanto mais necessidade sexual um homem tiver, ele vai escolher uma mulher que esteja na mesma vibração que ele, né? Que esteja na mesma vibração que ele, porque senão não é compatível. Os interesses são diferentes, né? A visão das coisas é diferente, e a gente está buscando o quê? Uma elevação, né? Uma elevação. Então, assim, embora o apóstolo Paulo esteja falando isso a respeito dos homens, que é bom que fique como ele, né? A gente tem um mandamento, ele falou como concessão, né? Porque se você não tem vontade de se relacionar, se você não tem desejo por mulher, se você não tem que casar, vai forçar para quê? Para ficar infeliz e vai acabar tendo uma relação não saudável. Agora, se você tem isso, aprenda a se relacionar melhor com as mulheres, né? Aprenda a se relacionar melhor com as mulheres. Aprenda a se relacionar melhor com a espiritualidade, né? Primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vai ser acrescentado. Então, assim, a elevação é importante. Então, a estruturação do homem como indivíduo é muito importante nos relacionamentos. Muito importante. Agora, se o homem não quiser casar, não case, mas seja produtivo. Seja produtivo espiritualmente, seja produtivo, conviva em comunidade, aprenda a se relacionar com famílias, né? Não fique isolado, né? A Bíblia diz que aquele que vive isolado busca seus próprios interesses, né? Então, não desenvolve o emocional, não desenvolve o amor, não desenvolve a doação, né? A gente tem necessidade de troca, dar e receber, né? Então, o que vai acontecer? Vai acabar desenvolvendo uma depressão, né? Desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, vai ficar improdutivo, perde sentido na vida, né? Então, ser solteiro é ser produtivo, ser solteiro, né, não é ser isolado, é aprender a viver em comunidade e se envolver em coisas maiores, né? Então, se você vive muito bem assim, provavelmente você tem uma expansão energética para lidar com coisas maiores. Às vezes tem uma liderança muito boa, né? Uma liderança muito boa para coisas grandes. Então, aprenda a usar os seus potenciais, né? E seja um solteiro feliz, tá? Não tem problema nenhum. A gente vê na Bíblia que existia os homens celibatários e também os homens casados com família, né? Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter parceiro, né? Agora, se quiser, se prepare para isso, né? Se prepare para isso, né? Os relacionamentos sociais, eles beneficiam muito o nosso crescimento mental, emocional, espiritual, físico, de bons hábitos, né? Não se isole. O isolamento faz muito mal, tanto para o homem quanto para a mulher, tá bom? Eu acho que é isso, eu não tenho muito o que dizer, né? A gente não tem que se importar com o que a sociedade pensa da gente. A gente não tem que se preocupar porque se acham que a gente tem problema sexual, que a gente não gosta de homem, não gosta de mulher. Não é isso. Não é isso. Né? Não é isso. Né? O importante é ser saudável. Né? Eu vou atender a porta, gente. Um beijo para vocês e que vocês, sabe, reflitam sobre isso e vão lá assistir os vídeos da energia feminina e masculina. Eu fiz uma série na Play de Desenvolvimento Humano falando de energia feminina e masculina. Vai lá se olhar, vai desenvolver esses potenciais, né? Beijo!